Oi pessoal, eu sou a Paola e esse é mais um vídeo do canal Os Livros Livram. E hoje eu tô aqui pra responder a tag 5 estrelas. Nesse vídeo, gente, só tem livrão. Mas antes da gente começar, lembra de se inscrever no canal, deixar o seu curtir, compartilhar esse vídeo com seus amigos, contar pra todo mundo que esse canal existe, esperar o caminhão passar. Se for comprar qualquer coisa na Amazon, gente, lembra de usar o link aqui do canal, que assim você me ajuda muito, não altera o valor pra vocês. É uma forma de patrocinar o conteúdo do canal e não gastar nada a mais por isso. E me segue nas outras redes sociais também pra gente ficar sempre mais próximo, porque eu posto conteúdos diferentes em cada lugar. Então, se você gosta de vídeos de indicações é por aqui, se você gosta de resenha no Instagram, vídeos engraçados também, rios engraçadinhos, literários, é no Instagram. Se você gosta de lives de sprint, produtividade, então vai pra roxinha, tá? Então tem muita coisa pra você acompanhar Os Livros Livram. Não esquece, vamos estreitar esses laços. E eu tô chegando, tá quase chegando, gente, os 10 mil inscritos aqui no YouTube. Então, por favor, me ajuda a chegar nos 10 mil. Se cada um trouxer um amiguinho aí, já ajuda demais, gente, já dobra esse valor. Então, eu já tô feliz de ter chegado aos 8 mil, tá? Então, a gente tá quase nos 9 já. Mas eu quero chegar nos 10 esse ano, por favor, me ajuda, gente, por gentileza. E de quebra, eu também quero chegar nos 10 mil lá no Instagram, porque aí a gente vai ter o Arrasta Pra Cima, meu sonho da minha vida. Eu fui enviada pra essa terra pra ter o Arrasta Pra Cima. Então, vamos começar o vídeo, que eu já falei demais também. Dados os avisos paroquiais, tá na hora de começar. A tag consiste em responder 7 perguntinhas, então é uma tag mais rápida. E basicamente todas as perguntas são relacionadas a livros 5 estrelas. Então vamos começar. A primeira pergunta da tag é: um livro 5 estrelas que não foi favoritado. Esse livro que eu vou falar pra vocês pode ter uma polêmicazinha. Eu tá citando esse livro aqui. Eu não favoritei porque é um livro que me despertou muitos gatilhos e não foi de uma forma positiva. É o livro Daisy Jones and the Six. Esse livro, eu reconheço que ele é um livro 5 estrelas. Por quê? Porque ele é muito bem escrito, o cenário é incrível, os personagens são muito bons, tem muita profundidade. Então, e a escrita é diferente também, o formato de entrevista faz a leitura ser muito fluida, muito rápida. Eu reconheço que é um livro 5 estrelas. Só que pra mim não é um livro favoritado, porque aqui tem um relacionamento em específico que ele é tratado de uma forma que eu não consigo aceitar como uma mensagem positiva. A gente tem um relacionamento aqui que eu acho tóxico e que a mensagem final dele pra mim não é boa. Então, basicamente, é como se colocasse como se o amor tivesse que superar tudo, o amor é mais forte que tudo e que ele supera qualquer problema. E, gente, na minha percepção, tá? O amor não é obrigado a aceitar algumas coisas, tá? A gente não é obrigado a suportar algumas situações, a viver algumas situações. Ah, mas é porque eu amo. Se tá te fazendo mal viver aquilo, então não é o amor que devia te fazer ficar lá, entendeu? Então, basicamente é isso. É esse relacionamento em específico que eu não gostei da construção dele e eu não gostei do final que ele teve também. Então, basicamente é isso. É um livro que eu não consegui favoritar porque mexeu muito comigo e me deixou mal, tá? E é por isso. Mas eu reconheço que é um livro 5 estrelas. A segunda pergunta: um livro 5 estrelas que não merecia essa nota, mas que você deu mesmo assim. Talvez esse livro merecesse as 5 estrelas que eu dei, mas eu não dei 5 estrelas pensando esse livro merece 5 estrelas. Eu acho que eu dei 5 estrelas pra esse livro pela forma como ele me tocou, sabe? Foi pelo sentimentalismo. Então, eu reconheço que talvez outra pessoa lendo esse livro observasse vários defeitos, várias falhas, tá? Não é porque eu dei 5 estrelas pra ele que ele é impecável, não é isso. Mas é porque eu sinto que as 5 estrelas que eu dei pra esse livro foram 5 estrelas baseadas... Foram 5 estrelas baseadas no meu sentimento, no sentimento que esse livro me deixou, que foi Eleanor Gray.
Esse livro, gente, eu fiz um monte de marcação nele. Ele mexeu com um lado muito forte pra mim, que eu várias e várias vezes no livro eu me vi no lugar da protagonista, porque eu passei muitas situações semelhantes. Então, eu já falei disso aqui no canal, no vídeo de leituras do mês, quando eu li esse livro, é um dos últimos vídeos, e um vídeo depois desse também como indicação. Esse livro, ele é um drama, é um romance, mas ele é um drama. E ele vai focar aí no relacionamento da Eleanor e do Gray, né, basicamente. Só que no começo, na primeira parte da história, eles são adolescentes e cada um passa por uma situação tensa em casa. Ele vivenciando o relacionamento abusivo dos pais e ela com a mãe que tá sofrendo de câncer. Então, basicamente, quando eu li a primeira parte desse livro, gente, eu chorei nesse livro do começo ao fim, mas a primeira parte desse livro foi a que mais pegou pra mim, porque o livro inteiro trata sobre morte, a forma como a gente lida com a morte, a forma como a gente é mudado por ela, a forma como as coisas que acontecem com a gente muda a nossa percepção do mundo. É um livro intenso, é um livro que eu chorei muito. Então, basicamente, talvez ele não merecesse as 5 estrelas. Talvez uma pessoa emocionalmente distante desses problemas conseguisse visualizar na história alguns defeitos de escrita ou sei lá, do que for. Pra mim é um livro 5 estrelas porque tinha muito tempo que um livro não tinha o poder de ir tão fundo nas minhas feridas e ainda deixar uma mensagem positiva disso. Terceira pergunta da tag. Um livro 5 estrelas que te surpreendeu. Esse livro eu li por causa do hype na época. Então, assim, eu queria saber por que tinha tanto hype e tudo. E eu fiquei surpresa, tanto pela história, quanto por ter gostado da forma como eu gostei. Eu não tinha lido livros com temáticas similares antes, então foi um livro que me surpreendeu de vários aspectos, que foi o livro Sete Maridos de Evelyn Hugo. Fiz um monte de marcação também nesse livro. Esse livro simplesmente me surpreendeu. Eu achei que eu ia ler e não ia ver o tamanho do hype, mas realmente eu acho que valeu o hype. Foi um livro que me surpreendeu na história, é uma história surpreendente, porque no começo você acredita que a história tem um foco X e na verdade a história vai para um rumo que você não espera. O cenário é muito bem construído. A Taylor Jenkins Reid é uma autora excepcional, ela sabe criar uma história com profundidade, mas ao mesmo tempo que seja fluida, que seja leve de ler, que te impacte, só que ela não precisa de 1 milhão de páginas pra fazer isso, sabe? Você tá lendo, você tá vendo que a leitura tá fluindo tão simples, tão fácil, e ao mesmo tempo quando você vai parar pra pensar na história, é uma história com profundidade, são personagens bem construídos. Dá a impressão de que você conhece essas pessoas, dá a impressão de que você pode pesquisar a Evelyn Hugo na internet que vai aparecer ela, entendeu? Que vai aparecer os cenários que ela fala, as coisas que ela fala que acontecem. Então, assim, basicamente é isso. Esse livro me surpreendeu muito, eu gostei muito dele, favoritado, e 5 estrelas. Quarta perguntinha da tag, um livro 5 estrelas de um gênero diferente do que você costuma ler. Esse livro não é bem que é um gênero diferente do que eu tô acostumada, mas eu leio menos fantasia do que eu leio romance. Esse livro é um livro de fantasia e quando eu peguei ele pra ler, eu ainda estava voltando a tentar ler mais fantasias. É o livro Um Estranho Sonhador, da Laini Taylor. Enfim, Um Estranho Sonhador, eu também li pelo hype. Só que por ser fantasia, eu pensei assim, gente, é difícil eu favoritar fantasia, tá? Não é fácil eu favoritar fantasia, porque é um gênero que eu leio menos. E eu sou uma pessoa muito crítica com fantasia, porque meu lado cético fica sempre atacando, pensando assim, isso não existe, ai meu Deus, que fantasia, que loucura, que não sei o que. Então meu lado cético sempre fica me tirando da história. Só que esse livro aqui, a escrita dele é maravilhosa, é muito poética. E ela me deixou envolvida de um jeito que eu comprei tanto essa história. E realmente eu não esperava me envolver o tanto que eu me envolvi. Porque eu me envolvo muito mais com romance, gente. Eu sou uma pessoa dos romances. E ultimamente as fantasias têm tomado um espaço muito forte na minha estante que eu não esperava. E foi muito depois desse livro. Trono de Vidro foi uma série que conseguiu isso também.
mas é difícil pra mim, sabe? Eu sou muito cética quando eu tô lendo. E eu realmente achei que eu não fosse favoritar esse livro. E eu fiquei surpresa com isso. Então eu acho que esse é o melhor livro pra colocar nessa categoria da tag. Quinta perguntinha da tag, um livro 5 estrelas de não ficção. Esse foi o mais difícil de encontrar, porque eu raramente leio não ficção. Eu tenho 2 livros que eu queria colocar aqui, só que um deles não tá na minha estante, que é o livro Roube como um Artista, que são basicamente dicas sobre criatividade, como ser mais produtivo, como tratar a sua criatividade. Então isso é muito legal, como exercer a criatividade, porque, gente, criatividade, assim, pelo que eu aprendi na faculdade, que trabalha muito isso, né? Eu fiz arquitetura, então é uma faculdade que força muito essa tecla da criatividade, você tem que ser criativo. A criatividade é quase um músculo, você precisa exercitar ele. Ele não é um músculo muito fácil de exercitar, mas basicamente é assim que eu percebo, e esse livro me ajudou muito. Mas também tem outro, que eu li tem muitos e muitos anos esse livro, mas eu achei que merecia um destaque a mais, porque eu quase não falo sobre ele, que é o livro 1822, do Laurentino Gomes. Ele tá tão... Gente, é um dos primeiros livros da minha estante, ele tá bem acabadinho, tá? Nem tem a hot stamp aqui mais, ó. Nem tem, quase não dá pra ver. Mas é um livro que eu gostei demais de ler. Na época, gente, eu quase tratei esse livro como ficção, porque eu não costumava ler livros não ficção. Mas a forma como o Laurentino Gomes escreve esse livro é muito divertido de acompanhar. Então, você quase esquece que é um livro não ficção, você quase esquece que você tá lendo sobre fatos, sobre história. Então, é um livro que eu gostei muito de ler, mas tem muito tempo que eu li. Eu até esqueço que eu li esse livro, às vezes. E sexta pergunta da tag, um livro 5 estrelas que valeu o hype. Esse livro eu li recentemente, foi um presente de uma inscrita aqui do canal, foi da Andrea. E eu até demorei um pouco pra ler, porque era um livro que eu queria muito ler. Não era pra ele ter ficado parado na minha estante tanto tempo assim, mas eu ganhei mais esse ano, tá, gente? Nem foi tanto tempo assim. Que foi o livro Malibu Renasce, eu terminei esses dias. Meu Deus, que livro bom. É um dos meus livros favoritos da Taylor Jenkins Reid, logo depois de Evelyn Hugo, mas bem acima de Daisy Jones. Gente, esse livro eu gostei demais, eu marquei várias vezes também o livro. Eu gostei muito dessa história, foi uma história que me surpreendeu, foi uma história que me envolveu. Realmente, Malibu aqui é um personagem na história, eu falei isso no vlog de leitura que eu fiz sobre esse livro. Malibu é tão bem descrito, o cenário é tão bem construído, que pra mim é quase como se fosse um personagem. Parecia que eu sentia tudo, parecia que eu tinha ido viajar pra lá mesmo, entendeu? Que eu já sabia de onde eu estava falando. Ah, não, aquele quiosque ali, sei, já fui lá. Serve um cachorro quente maravilhoso. Basicamente é isso. Eu gostei muito da leitura, então eu acho que valeu o hype e é um livro bem hypado. Todos os livros da Taylor Jenkins Reid teve seu hype, né? Mas esse daqui eu achei que valeu muito também. Por último, mas não menos importante, um livro 5 estrelas pra todo mundo, menos pra você. É difícil dizer que é um livro 5 estrelas pra todo mundo, né, gente? Mas esse é um livro que teve um hype enorme e recente também. Não tem tanto tempo que esse livro foi lançado e que ele teve o hype dele. Mas, gente, pra mim, ele não foi 5 estrelas. Ele é envolvente? Sim. Eu gostei da leitura? Gostei. Eu achei criativo? Achei. Achei engraçado? Achei. Mas eu não acho ele 5 estrelas, porque eu vi problemas nesse livro, coisas que me incomodaram, umas situações que eu achei meio machista. Basicamente é isso. O Clube do Livro dos Homens. Eu gostei muito da leitura, então não é um livro que eu vim aqui pra falar mal, mas é um livro que pra mim não é 5 estrelas e eu sei que muita gente ama, adora esse livro. Que o hype que ele teve foi um hype enorme. Então, assim, eu gosto da leitura? Gosto, mas 5 estrelas eu acho forçado, entendeu? Teve umas passagens que eu achei machista, algumas situações que não sei, reforçava muito o papel de gênero e eu ficava, não gostei não, sabe? E a forma como alguns momentos é retratado a raiva da mulher, tipo assim, a mulher ter ficar grilada com algumas situações, às vezes é levado de uma forma muito superficial e, enfim, a gente não tem essa discussão de se... Quando uma pessoa tá com raiva, eu vou falar, mas talvez eu seja criticada por isso, mas algumas vezes
eu vejo essa situação acontecendo e me incomoda. Por exemplo, quando uma pessoa tá com raiva, eu não questiono a pessoa. Eu nem questiono a situação. A pessoa tem o direito dela de estar chateada com alguma coisa. Eu posso entender ou eu posso não entender, mas a pessoa está chateada e pronto, entendeu? Ela tem o motivo dela. Mas às vezes eu vejo quando uma mulher tá chateada com alguma coisa, grilou com alguma coisa, a raiva dela é muito subestimada, sabe? É como se ela não tivesse motivo, é só uma raiva, ela grila com qualquer coisa. Mulher é um ser que grila com qualquer coisa. É como se a pessoa não tivesse motivo de estar chateada e como se ela tivesse a obrigação de perdoar a raiva dos outros, mas a raiva dela é irrelevante. E isso me estressa num nível que não tem cabimento. Tem muito livro que faz isso. Tem muita situação do dia a dia, gente, corriqueira do dia a dia que faz isso. Porque basicamente a mulher foi taxada como um ser temperamental e tudo que é relacionado a ela é basicamente justificado como ela temperamental. Então, a raiva da mulher não tem significado, é só temperamental, logo passa. E a raiva do homem, e quando o homem tá chateado com alguma coisa, temos que resolver esse problema. Realmente faz sentido, entendeu? Quando eu vejo isso acontecendo, me estressa pra caramba. Tem outras questões também. Uma coisa que eu acho importante ressaltar e que aqui no livro tem algumas partes. Gente, eu vou até tirar o livro aqui pra falar isso. Vamos normalizar a questão de o amor não é obrigado a aceitar algumas coisas, tá? Então, assim, quando colocam em livros que pelo amor a mulher tem que perdoar muita coisa, gente, a mulher não é obrigada a perdoar. Eu queria ler um livro, juro pra vocês, eu queria ler um livro em que o casal ficasse junto o livro inteiro e colocasse essas questões e a mulher tendo que superar muita coisa, mas no final ela não ficasse com ele. Sabe por quê? Porque não é saudável você tá num relacionamento em que você vê que a mulher se esforça mais que o cara, e aí ele faz uns gestozinhos românticos, e aí a mulher tem que perdoar isso. Gente, ela não tem que perdoar nada, entendeu? Não. Eu tô me perdendo aqui na história. Basicamente, eu só quero dizer que algumas situações me incomodam muito, porque é colocado como amor, não é tudo, tá, gente? Mas é colocado como amor, o pessoal gosta muito de romantizar isso, mas tem situação que eu acho mais saudável você mandar a mensagem, tipo assim, você não precisa disso, entendeu? Tudo na vida a gente supera, toda situação a gente se adapta. Eu, mais que ninguém, sei disso, eu já passei por muita coisa, não em relacionamento, mas eu já passei por perdas difíceis na minha vida. E, gente, eu vou ser muito sincera, a gente se adapta, tudo, a gente se adapta a qualquer coisa. Então eu não gosto de ver em romances, em livros de romance, que falam sobre romance, colocando como tipo, por causa do amor eu sou obrigada a aguentar qualquer coisa, porque a gente tem um amor muito forte. Miga, deixa eu te falar uma coisa. Se você não quer aceitar isso, você não precisa aceitar. Vai aparecer uma pessoa em que não vai fazer isso com você, entendeu? Vai aparecer, entendeu? A gente tem que confiar, você se adapta. Pode sofrer, pode ter um momento ruim, mas você se adapta. E é basicamente isso que eu queria que os romances retratassem. Que independente da força, do sentimento que você tem pela outra pessoa, você vai se adaptar a uma vida sem ela, tá? E é sobre isso. E eu já falei demais e me empolguei muito nesse item da tag. Beijo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês não grilem comigo por isso. Fui.